Fala pessoal, esse vídeo aqui é um complemento ao vídeo anterior, onde a gente fez a instalação das ferramentas ali para poder executar o Expo, né? E aqui eu vou mostrar como instalar o emulador caso você queira não usar o teu dispositivo físico, né? Um celular, um tablet e tal, caso você queira instalar o emulador na tua própria máquina, tá? Eu faço algumas ressalvas quanto a essa utilização, porque o emulador ele é um pouco mais limitado, tanto em desempenho, né? A não ser que você tenha uma máquina muito parruda, vai ser difícil rodar ele com uma performance boa, né? O emulador do Android historicamente é bem pesado, né? E também recursos, né? Algumas coisas não são tão fáceis de simular no dispositivo virtual, né? Por exemplo, os acelerômetros e tal, se for mexer com algum recurso muito avançado, você vai precisar de um dispositivo físico mesmo, né? Mas enfim, eu vou usar aqui bastante nas aulas, né, para demonstrar os códigos e tal, precisa ser algo na tela, né? Então eu vou fazer a instalação aqui na minha máquina, né? A gente vai ver como que está rodando essa versão nova, né? Faz tempo que eu não atualizo ele aqui. Então, eu entrei lá na documentação do Expo, né? E procurei ali pelo Android Emulator, né? Então a primeira coisa que ele fala é fazer o download do Android Studio, né? Porque dentro do Android Studio que nós temos as ferramentas para criar as AVDs, né? Que são os Virtual Devices, né? Então eu já baixei ele aqui, descompactei, né? Então essa aqui vai ser a primeira vez que eu vou rodar ele. Eu só tenho o projeto Hello World do outro vídeo ali, né? Bastante similar, né? Então, essa aqui vai ser a primeira execução do Android Studio aqui, né? Se eu não me engano, eu preciso começar pela pasta bin e rodar o studio.sh, esse aqui. Tá, deixa eu só confirmar, ver se não tem nada muito diferente aqui. Não, acho que não. Então vamos lá, eu vou abrir um terminal aqui, studio.sh. Então isso aqui já vai rodar o Android Studio pela primeira vez e executar um instalador ali que vai configurar algumas coisas. Para nós isso a maioria dessas configurações não vão ser importantes por enquanto, tá? Eu acredito que até eu tenho uma outra Android SDK instalada, mas não vai ter problema, né? Então vamos lá, ele vai baixar alguns pacotes e tudo mais, né? Compartilhamento de dados não é obrigatório, tá? Então aqui ele já pede para fazer um tipo de instalação, eles sugerem aqui para fazer o standard, tudo bem, ótimo. Tema, tanto faz, a gente não vai usar o Android Studio, né? E aqui ele vai baixar um monte de coisa. Deixa eu dar uma olhadinha só no que ele vai fazer. 500 MB de download, ele vai baixar o emulador, o SDK Tools mais recente, Platform Tools. Tá, eu acho que isso aqui, tudo isso é necessário, então vamos mandar bala. Então ele vai fazer esse download, a gente tem que aceitar essas licenças todas aqui, né? Inclusive o SDK Preview aqui, não sei porque ele está baixando isso, mas tudo bem. Deve ser o preview do próximo release do Android 13, se eu não me engano. Tá? E finish, né? Então se ele demorar um pouco eu corto o vídeo aqui. Tá, ele terminou de baixar aqui, eu já dei uma olhada nos outros procedimentos, então só finalizar. Aqui a gente não precisa mexer, não precisa criar projeto aqui nem nada, isso aqui seria para programar usando o SDK nativo, né? Então o que a gente vai fazer aqui em mais ações, nós temos aqui o SDK Manager, né? Que é o gerenciador de SDKs do Android, né? Ele até comenta ali para a gente dar uma olhada e ter certeza que tem o Build Tools instalado, né? Senão a gente não consegue fazer as coisas rodarem aqui. Então, dentro de SDK Tools. Então, o nosso Build Tools deve estar por aqui, está aqui. Platform Tools. Eu acho que é isso. Ele deve estar com outro nome, porque talvez esse print seja mais antigo, mas não tem problema. Então tá tudo certo aqui. Então deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu fechar isso aqui e abrir o Virtual Device Manager aqui embaixo, tá? Então eu vou criar um device aqui. Eu costumo não criar emuladores muito
complexos em termos de hardware, porque quanto mais complexo você criar o teu dispositivo aqui, melhor tem que ser o teu hardware, né, para aguentar. Então deixa eu só lembrar aqui o que eu costumava fazer. Eu acho que eu colocava o Nexus One, que ele tem uma tela com uma resolução relativamente pequena, então cabe aqui no nosso desktop. Esse aqui é uma tela Full HD, então tá tudo certo, porque se criar muito grande aqui, ele só vai ter que fazer downscale, então a gente só vai estar perdendo performance ali. Então eu vou criar desse jeito aqui mesmo. Ele vai me sugerir uma SDK aqui, se eu não me engano é a 32 que ele estava querendo instalar, que era aquela do preview. Tá, pode ser, eu vou baixar ela aqui. Terminou de baixar a nossa SDK, então agora ela já aparece aqui, né? Beleza, next. Aqui ele me pede algumas configurações do dispositivo mesmo, então a gente escolheu o Nexus One, ali ele já veio meio que pré-configurado, né? Tem algumas coisas aqui que é bom ficar de olho. Velocidade, latência, isso aqui não precisa mexer. Essa opção do Quick Boot é legal porque o teu dispositivo ele sempre starta mais rápido, né? Ele salva a memória RAM do dispositivo, ele salva em disco e starta mais rápido, mas eu já tive alguns problemas no sentido dele salvar crashando, alguma coisa assim, não conseguir restartar. Aí você precisa fazer um cold boot, tá? Eu já vou deixar como cold boot aqui, que ele demora um pouquinho mais, ali 1 minuto para inicializar, mas pelo menos o Android vem vazio, limpo toda vez, né? Então, como eu vou usar isso de vez em quando, não vai ser um problema, tá? Memória RAM aqui, ele deixou 512 MB, tá ok, eu acredito que vai ser o suficiente para rodar o Android, né? Você poderia colocar mais memória se você estiver desenvolvendo aplicativos que demandam de mais RAM, né? Então, claro, daí lembrando sempre que a tua máquina tem que ter bastante memória sobrando, né? Multicore, 4 núcleos, beleza. Essas coisas eu não vou mexer, só mexer aqui no Cold Boot, mas vocês podem tentar o Quick Boot. Se vê que está dando muito problema, entra ali e muda. Então ele vai criar um Virtual Device aqui. E logo na sequência a gente pode fazer o primeiro boot, tá? O primeiro boot dele sempre é mais demorado, porque ele termina de instalar o Android, basicamente, né? Então, isso aqui que ele vai fazer agora é um cold boot, tá? Ele vai fazer um boot do zero, né? Então, é isso que eu marquei para ele fazer todas as vezes, né? Porque eu não quero ficar à mercê de problemas. Talvez esses problemas não aconteçam mais, né? Pode ser, mas não tem problema. Como eu vou usar só nos dias de aula, tá tudo certo. Então ele já abriu até com uma skin aqui do Nexus e tal. Isso aqui é opcional, tá? Dá para configurar ali e deixar só o frame quadradinho mesmo. Depois acho que até vou acabar fazendo isso mesmo aqui para ele não ficar consumindo tela, né, durante a aula, mas enfim. Então ele terminou de inicializar aqui o celular, até que foi rapidinho. Feito isso, pessoal, ele pede para rodar um comando aqui que seria para adicionar a pasta da tua SDK no Z Shell e no Bash Profile, né? Só que isso, por exemplo, no meu sistema aqui são arquivos que ele não usa, tá? No meu sistema aqui ele usa o Bash RC. E como é que você sabe isso? Faz o seguinte aí no teu sistema, se ele for baseado em Ubuntu, provavelmente ele vai estar usando o mesmo que o meu aqui, né? Então, digita .bash e dá um tab, né? Então, tem alguns history, logout e tal, e o bash profile que tem aqui, ele não está usando, né? Ele está usando o bash rc, né? Então se eu der um cat aqui, tem já um monte de comandos aqui dentro, né? Então é esse cara aqui que o meu terminal está usando. Então provavelmente se o teu for Ubuntu, Pop! OS, Lubuntu, enfim, né? Vai estar usando isso aqui também, tá? Aqui nesse comando ele criaria para o Z Shell e para o Bash Profile, né? Então o que a gente vai fazer? Lá na aula eu tenho um comando que até já usava nos outros semestres, né? Que a gente cria no Bash RC, né? Aí você verifica se o teu estiver usando outro tipo de shell, aí você
adapta, né? Coloca no arquivo certo, tá? Então vou fazer o seguinte, aqui tem vários exports, incluindo o da SDK, né? Que até eu tinha colocado antes aqui para testar, né? Então vou fazer o seguinte, eu vou abrir esse .bash rc com o nano aqui, vou rodar lá para o final, né? Já tem algumas coisas do NVM e tudo mais ali, né? Então só vou colar esse cara aqui. Então aqui ele pegou o path completo, mas não precisa, dá pra, essa global home ele entende. Então dá para deixar exatamente como está no material da aula ali, né? Então o que a gente faz? A gente está exportando o lugar onde está a SDK do Android, né? E como que eu sei isso? Aqui pelas configurações, né? Você vai ali naquele SDK Manager, onde tem as Platform Tools, SDK Tools e tal, tá ali, ó, /home, Andrés, Android, SDK, né? Que na verdade é a minha home, Android, SDK, tá? Então tá igual. E eu coloquei uns exports adicionais ali, que seriam a nossa SDK, mais o emulador, Tools, Tools Bin e Platform Tools, tá? Então eu vou salvar isso aqui com Ctrl O e Ctrl X para fechar. Então, configurado a nossa SDK lá no Bash RC, o ADB está funcionando aqui, olha só, já está carregando ele globalmente, né? ADB Server aqui e tal. Deixa eu achar o nosso projeto, vou abrir um terminal novo aqui para ele recarregar, né? Yarn Start, para ele começar a rodar. Aqui mesmo ele já dá algumas opções, né? Se eu apertar o A, ele vai tentar abrir o Android. Então tá aqui, aquela AVD que a gente criou inicialmente, ela vai demorar um pouquinho porque eu marquei a opção Cold Boot, né? Então ele vai iniciar o Android do zero, né? Mas enquanto isso a gente tem já acesso aqui às outras coisas, né? Então pode ser que até apareça um timeout aqui, né? Às vezes acontece, aparecer um timeout achando que o Android não inicializou, mas na verdade está tudo certo. Tá? A primeira vez que ele vai executar o Expo, seja num Virtual Device ou qualquer coisa, ele vai instalar o aplicativo Expo Go ali dentro, né? Então ele fez a instalação e está aqui, né? Está carregando os updates, ele vai fazer a build do package aqui do JavaScript, né? Vai compilar isso, na verdade, gerar um pacote, né, na verdade, não vai compilar, ele vai gerar um pacote, vai empacotar, isso que seria o termo correto, e jogar aqui para dentro, né? Então tá aqui, tá funcionando o nosso emulador. A primeira vez ele até traz essas coisas, essas informações ali, né? Então aqui tem opção para dar reload, né? No dispositivo físico você chacoalha ele para aparecer aquele menu, aqui no emulador é só puxar para baixo aqui, ó. Então ele tá até atualizando algumas coisas ali, mas aí tem o hello aqui, né? O reload aqui, ó, do nosso Hello World, né? Então esse é o emulador do Android aqui, seguindo os passos deles e os passos da aula, né? Então basicamente é isso, pessoal.